Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz, né? Eu venho gravando nos últimos meses uma série de vídeos sobre Docker para desenvolvedores. Então, esse aqui é o Docker para Devs número 4. Eu estou devendo gravar esse vídeo desde agosto, mas a minha vida está um pouquinho agitada desde agosto, porque aconteceu muita coisa, eu mudei de trampo, estou num novo desafio, então vamos lá, né? Vamos pagar a dívida, porque tem muita coisa de falar de Docker ainda, tem mais alguns vídeos para gravar, né? Porque você sabe que essa noção de Docker é muito importante, a gente tem que ter ela, porque o dev tem que saber o que o SysOps faz, o SysOps tem que saber o que o dev faz. Ok? Desculpa, vamos lá então. Vamos compartilhar aqui a nossa tela e a nossa apresentação está aqui. Então a gente vai falar de PHP usando FPM, que é o Fast Process Manager. Só que ao invés de rodar com Apache, nós vamos rodar com Nginx. Ok? Ah, é Nginx? É Nginx? Então, há controvérsias, mas lá no site do povo da F5, que é a dona do Nginx, eles explicam que é Nginx, né? Como se pronuncia. Só por curiosidade, tá, galera? How pronounce Nginx? E aqui tem uma página que eles explicam pronounced Nginx, ok? Para não restar dúvidas. Mas vamos lá. Então, qual que é o nosso caso? A gente vai rodar uma aplicação PHP 8 utilizando o Nginx, chamando o PHP via FPM. FPM, que é o Fast Process Management, ele te permite rodar vários workers de PHP, como se fosse um thread pool, né, para executar os scripts PHP, né, e isso roda mais rápido, porque roda fora do script do Nginx, entendeu? Né, você não corre alguns perigos, tipo, eu posso estourar, pegar o acesso. Então, ele tem algumas vantagens de segurança, mas a gente não vai focar nisso agora, que a gente quer ver esse negócio funcionando. Então, a gente vai pegar aquela aplicaçãozinha lá do vídeo número 2, que é uma lista de países, que ele conecta numa pilha Docker, no Docker Compose, e a gente vai fazer ele rodar, então, no Nginx, utilizando o FPM. Então, só para relembrar, é um script muito simples, né? A gente conecta no banco de dados, a gente faz um select na tabela de países e rodamos e fizemos um select e o que vem no retorno a gente imprime uma tabelinha com os resultados, ok? Que a gente espera que tenha esse output aqui rodando, ok? Então, no nosso entendimento, né, a gente precisa ter um jeito de melhorar a execução dessas aplicações, principalmente quando elas têm alta demanda, né, precisam de muito I/O, de muito throughput. Throughput é a taxa de escrita, né, para passagem na rede, né? E o legal é que você tem o Nginx, que pode não, né? Ele vai fazer ele vai prover os conteúdos estáticos, aqueles que não mudam, figurinha, texto, CSS, JavaScript. Ele vai se encarregar disso, ele é muito rápido, ele é bom de fazer isso, ele é feito para fazer isso, e ele vai delegar para um outro nó só para executar o script PHP, usando o FPM. Então aqui a gente vai fazer um arranjo de um Nginx para um PHP FPM, tá? Quais são as vantagens, né, práticas disso? Que você tem vários workers, tu consegue escalar a tua aplicação horizontalmente, tá? Utilizando um próprio nó, e com essas loucuras que a gente está usando, Docker, Kubernetes, né, o que que acontece? Você pode fazer escalabilidade horizontal automática, em vez de você aumentar você só aumenta só os nós de PHP horizontalmente. Então, tipo, tu começa só com um, pode terminar com 10 ou com 100, depende da carga. Daí o pessoal para de usar o sistema, você vai lá e recolhe tudo e fica um para um de novo. Né? Você consegue ter gerenciamento, porque te dá informações específicas do runtime do PHP. Você tem login separado para cada worker, então tu consegue ter um tracing de log muito legal.
A função de upload funciona mais rápido, tá? Tem muitos benchmarks na web falando sobre isso, eu acho que é ponto passivo, né? Vale a pena dar um Google para atrás das informações, né? E você consegue colocar configurações diferentes para o worker. Então, claro, né? Se tu tivesse aí num ambiente caseiro que você teria em casa, coloca uma máquina Linux, bota um Nginx e bota com VirtualHost, bota o PHP FPM, aí você pode configurar um pool para ser teu desenvolvimento, um pool para ser QA e um pool para ser produção, tá? Mas é claro, a gente não precisa disso, né? A gente precisa, se é Docker, a gente pode fazer um deploy em Gix produção, PHP FM produção, em Gix QA, PHP FM QA e assim por diante. A gente consegue separar isso muito bem, funciona bonitinho. Qual que é a nossa arquitetura? Aquela mesma arquitetura que a gente está usando lá, a gente vai ter uma porta publicando a aplicação, a gente vai ter outra porta publicando uma SQL admin para a gente criar tabela, ver os dados que estão na tabela, né? Vocês lembram, né? Então, eles rodam no nosso Docker local, né? E aqui nós temos o banco de dados, não mudou. Nós temos o PHP-MyAdmin, não mudou. Eles estão publicando a porta do banco de dados, a porta do administrador do banco de dados, PHP-MyAdmin, e a porta do banco de dados no Docker, né? Mas agora, em vez de ter um Apache com PHP aqui, que a gente fazia o build dele separado, vocês lembram? Nós vamos utilizar a imagem padrão do Nginx, tá? E esse Nginx, ele vai fazer o repasse dos PHPs, vai pedir a execução desses PHPs para uma instância específica só de PHP. Qual que é a vantagem disso? Você não roda coisas desnecessárias junto com o PHP. Você vai ter só a sua aplicação, você vai gastar memória só da sua aplicação. Tem várias vantagens disso, tá? Só que aqui tem um probleminha, né? Como a gente está se propondo sempre pegar as imagens padrão lá do Docker Hub, né? O que que acontece? O Dockerfile desse cara aqui tá lá no GitHub, né? Que no final vai ter o link dele do repositório. Então, lá no Dockerfile, a gente vai utilizar a versão 8 FPM do PHP, só que se baseando na distribuição Alpine. O Linux Alpine é um Linux muito enxuto, tá? Que traz N benefícios para quem está utilizando microserviços em cima de Docker ou de Kubernetes. Primeiro, porque cria containers menores, né? Ele não traz a glibc, ele traz a Muslim, que é uma biblioteca C que não é GPL, então você pode compilar estático seus binários e tal, não tem perrengue de licença, mas o fato é que ela é muito leve. Então, nessa distribuição Alpine, o que ele vai vir? Vai vir só o PHP instalado, e a gente vai fazer aquela instalação do módulo MySQLi para fazer a conexão do banco de dados, que a gente viu lá no Docker 2, Docs para Devs 2, tá? E a gente vai habilitar o módulo aqui, e ao invés de utilizar o apt-get update, agora eu vou usar o APK, porque é o APK, o gerenciador de aplicações do Alpine, tá? Mas não muda muita coisa, dá um Alpine update, um APK update para ele atualizar os repositórios e dar um APK upgrade para fazer a atualização dos pacotes para a última versão. Beleza? Ok? No Docker Compose, quais são as alterações que a gente tem que fazer? São bem simples na real, tá? Bem simples, com um monte de seta e um monte de desenho. Mas vamos lá. No arquivo Compose, então o que que eu tenho? Eu vou ter aqui o MariaDB, ok, que nem eu coloquei lá. Eu vou ter aqui o PHP-MyAdmin para fazer a administração do MariaDB, o MySQL. E aqui eu vou ter um container app que vai rodar o PHP, que é o PHP FPM. Vejam que eu estou mandando ele fazer o build daquela imagem daqui, ok? Ele está gravando aqui de Docker, PHP 8 FPM MySQL. Então aqui, ó, Docker, PHP MySQL, Dockerfile, vai fazer o build desse arquivo, tá? E aqui a gente vai colocar alguns arquivos dentro dele na hora de executar. Primeiro é a configuração do FPM. Por que a gente precisa habilitar essa configuração? Porque a gente tem que
Dizer para o FPM para ele habilitar os recursos de monitoramento e de gestão dele. A gente tem que saber se ele está online, se ele está sadio para poder executar as aplicações lá, tá? E a gente compartilha, monta dentro do FPM e dentro do Nginx, que está aqui embaixo, que a gente vai chegar lá, eu digo onde estão meus arquivos PHP. Ok? Ah, mas isso é que nem o Apache. É, mais ou menos que nem o Apache. Só que esse container vai rodar somente os scripts PHP. Ele não vai rodar mais nada. Ele é específico para o PHP. Não tem como eu comer memória, gastar recursos com outras coisas que não seja PHP. Ok? Aí eu tenho um health check, que eu testo se o FPM está sadio, que eu mando ele testar a cada 5 segundos. Se ele falhar 5 vezes, ele vai dizer que o container está unhealth, não está sadio. Ok? E eu estou falando que ele depende da conexão com o banco de dados, que esteja healthy, que esteja sadio. Ok? Né? O app, como eu falei aqui, é essa máquina aqui, ó. É a que fala, né? É a que vai trabalhar só com os PHPs. Ou seja, eu não estou chegando aqui. Quando eu digito localhost 8080, eu não venho aqui. Ele vai chegar aqui no Nginx. E o Nginx está aqui, ó. O Nginx ele vai chegar aqui. Ele tem ali a parte web, tá? Eu estou utilizando a última imagem do Nginx, ok? Daí aqui eu tenho um arquivo de configuração do Nginx, que é o pro site, né? Eu tenho que dizer como é que ele vai se comportar, porque eu tenho o PHP, lembra? Eu tenho que executar o PHP. Se eu colocar lá .php sem essa configuração aqui, ele faz o download do .php. Eu quero executar o PHP, eu não quero baixar o PHP, ok? Tá? E eu publico o mesmo diretório de fontes no var da HTML. Por quê? Porque eu tenho que ter os arquivos que eu quero executar e os arquivos que eu quero prover no mesmo lugar, compartilhado entre os dois. Ah, se eu tivesse um monte de PHP FPM, todos iam compartilhar a mesma pasta na máquina do Docker, entendeu? Isso para te permitir fazer a escalabilidade horizontal, ok? Daí aqui, ó, eu coloco o health check dele, fazendo um cure, que é aquela chamada HTTP em linha de comando, né? Eu faço um cure fail localhost ping. Vocês vão ver aqui no arquivo de configuração que quando eu tenho barra ping ou barra status, ele vai mandar lá para o PHP-RPM. Gente, o meu cachorro quer entrar na sala. Com licença. Entra, cachorro. Vem cá. Aqui, pessoal. Aqui está o humilhante. Dona Mel, povo, Dona Mel. Ela escutou eu dando aula, gravando a aula aqui, ela veio aqui para deitar no ar-condicionado. Continuando. Então, continuando, ele vai fazer uma request para o Nginx. O Nginx já vai conectar no PHP para ver se está ok. Então ele já faz os dois testes automáticos. Eu digo que ele depende do banco de dados, depende do app para funcionar e tá tudo certo. Mas aprofundando essa configuração, como é que eu faço esse joguinho aqui de dizer para o Nginx, olha, executa o PHP lá na máquina remota na porta 9000? Como assim, velho? Não sei se alguns de vocês têm familiaridade com isso, mas essa configuração aqui, ó, eu vou explicar aqui cada uma das configurações, né? Então, o que a gente acontece? A gente vai montar a máquina do Nginx aqui, a máquina do PHP aqui, as duas compartilhando a pasta SRC, que é justamente essa parte aqui, ó. SRC, var, blá, 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 HTML, beleza, né? Para quê? Para eu poder ver a aplicação lá. Qual que é a minha aplicação? Essa aqui, ó. Dentro de SRC eu tenho o index PHP, o PHP inf PHP e o xdebug, para se você habilitar o debug, que é lá do vídeo 3. Tá? Então você vai vir aqui, é uma configuração muito básica. Tá? Né? O que pega um pouquinho no Nginx. No Nginx você tem que dizer para ele, né, que o site default ele vai escutar no 80 e 80 IPv4, 80 IPv6.
Se você não sabe o que é IPv4 e IPv6, te sugiro você se informar que existem duas classes de IP no mundo. Tá? Tem os inglês IPv4, que é aqueles normais que a gente conhece, 200, aqui no Brasil, né, 200.185, geralmente os 200 alguma coisa aqui no Brasil, ou aqueles IPs de rede local, né, 192, 168.0.1, né, um IP classe C inválido, né, mas a gente usa para fazer a configuração de rede local, né, e aqui o IPv6 são os IPs que têm um endereçamento maior, né, e eles se comunicam, claro, né, mas, enfim, vale a pena não. Eu acho que todo programador tem que saber o que são, né, essas questões de rede, que a gente fala muito de IP, de porta, onde é que roda, firewall, enfim, vamos lá. Continuando. Então aqui eu faço uma configuração aqui, ó, olha, para todos os arquivos PHP, isso aqui é uma expressão regular, tá? Ele pega qualquer coisa que termine com PHP, ele vai utilizar o fast CGI pass, que é uma configuração de proxy, tá? Ele vai mandar para algum lugar, tá? Então eu estou dizendo que ele vai mandar para a máquina app, só para vocês não se esquecer, é a máquina do PHP, ok? Ele vai mandar para a máquina app, né, na porta 9000, que é onde roda o FPM, que é um serviço de rede, ok? Né, a gente diz que o padrão desse vai ser index, se eu não dizer qual é o nome do script, tá? Mas não é o caso. Né, e eu vou incluir os parâmetros de CGI. Mas agora tu me pergunta, o que diabos é CGI? Tá? Quando eu comecei na internet a fazer meus primeiros scripts para a internet, lá em 1996, a única maneira de você processar um formulário HTML, você capturar esses dados e gravar em algum lugar, seja no arquivo ou no banco de dados, era através de um script CGI. CGI é o acrônimo para Common Gateway Interface, é um protocolo que vai em cima do HTTP, que ele diz assim, olha, tu vai executar para mim esse script aqui com esses parâmetros. Basicamente é isso. E ele pega, né, tudo que é de get, tudo que é do post, dos métodos, enfim, da chamada HTTP, injeta nesse CGI e manda para frente. Antigamente o CGI ele rodava local nas máquinas e a gente tinha que ter muito cuidado, principalmente com a Apache, né? Até o Windows tinha CGI lá com o Internet Information Server. Mas tu vai lá e tu tem que dizer, olha, essa pasta aqui vai ser na pasta CGI, o que tiver aqui com permissão de executável você vai executar, tá? O FastCGI é a evolução do CGI, que ele tem uma taxa de throughput elevadíssima, é muito rápido, então como estão tudo dentro da mesma rede, principalmente virtualizado, né, é rápido, então ele vai trocar informações com a máquina do PHP por esse protocolo, então ele vai pedir, executa esse script para mim, o que ele gerar de saída, que vai ser um HTML, ou qualquer coisa que ele retorne, o PHP vai retornar um erro, alguma coisa, ele vai executar na outra máquina e vai voltar e ele vai retornar para o cliente. Então, basicamente, tá, o que acontece? Você chama o script aqui, né, a máquina do Nginx fala, olha, executa para mim esse cara, e esse cara retorna o output para ele, e ele pega esse output e retorna para você, entendeu? Então, a máquina Nginx não executa nada de PHP. Ok? Isso é muito importante ficar claro. Ok? Então, quando você for debugar, quando você for depurar um problema, procurar um log, você vai procurar o log do PHP na máquina do PHP, não na máquina do Nginx, como a gente fazia antes com a Apache. Ok? E aqui, ó, é aquilo que eu falei para vocês. Aqui a gente habilita, olha, tudo que for status ou ping, você manda lá para o PHP CGI. Ok? PHP FPM. Que isso aqui faz? Tá? Ele vai imprimir para você, né, as informações de status. Por exemplo, se tu chamar ping, ele vai te falar pong, se estiver pronto. A gente usa isso para fazer heartbeat, saber se o serviço está lá ainda funcionando ou não. Ok? E aqui nós temos a configuração do PHP mesmo, né? É a mesma coisa, está compartilhando as informações, só que a gente tem aqui um www.conf, tá? Isso aqui é a configuração que a gente precisa dizer para o PHP como é que ele vai funcionar.
tá? Que a gente está dizendo aqui, ó, a gente monta dentro lá da pastinha que ele está esperando esse arquivo, né? O nosso arquivo que está na nossa pasta. E esse arquivo tem essa configuração aqui. Ele é muito grande, tá? Mas basicamente você pega o arquivo default e você vai dizer, olha, o meu process management status path é barra status e meu ping path é barra ping. Tá? Por quê? Porque por padrão eles são desabilitados. Ó, not set, not set. Tá? E quando você coloca isso, ele vai fazer para você, por exemplo, se você chamar o barra status, ele vai te retornar um TXTzinho lá no browser, né, dizendo, olha, qual que é o nome do pool, qual que é o tipo do seu process manager, que horas ele começou, ele está ativo desde quando, né, aceitou quantas conexões, e dá todo o resumo da saúde dele. Tá? Então, aqui para começar, basicamente, tá, é a gente fazer o clone e executar os comandos de execução dele, ok? Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Nós vamos abrir o GitHub. Vamos abrir o GitHub. Eu tenho aqui o PHP. Vamos ver aqui. Repositórios. Né? Mas, gente. Eles mudaram a tela? Inferno. Vamos lá. Aqui, ó. Profile. Aham, agora sim. Repositórios, Docker para Devs 4. O link vai estar lá na descrição. Ok, eu vou pegar o cara aqui, ó. Eu gosto de usar SSH, tá? Vocês utilizem da maneira que vocês acharem melhor para vocês, tá? Eu vou vir, vamos criar aqui uma telinha aqui para a gente trabalhar. E, ó, então eu vou entrar na minha parte de trabalho. Tutorials, Docker. Ó, ele já está ali, mas eu vou clonar ele de novo, tá? Para a gente poder fazer isso do zero. Então aqui, ó, git clone, ok? Ele vai clonar. Clonou, rapidinho. Aí eu vou vir aqui no Docker for Devs 4, ok? Então aqui eu tenho meus arquivos aqui dentro, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, colocar ele aqui, pá, e vou abrir o meu PHP Storm. PHP Storm, eu vou mandar ele fechar isso aqui, que eu não quero que ele, eu não quero ele. Aí aqui eu vou abrir, né? Vou vir aqui, Working, Tutorials, Docker, esse que a gente clonou agora. Ok? E aqui está o jovem. Ok? Aqui está o link para esses slides, tá? Eu vou colocar o link do vídeo aqui depois que eu terminar de gravar, né? Mas, vamos lá. Eu tenho aqui no meu Docker, primeira coisa, eu tenho que verificar o meu Dockerfile. Então tá aqui, ó, usando o Alpine, estou instalando no MySQL, estou fazendo atualização. Aí eu tenho a configuração dele, a configuração do PHP está aqui, que eu falei para vocês, onde eu mudei somente o, o barra status e o barra ping, esses dois caras aqui. E na configuração do Nginx, né, que está a configuração do PHP e tal, beleza. Eu não vou usar as outras, né? Aqui eu fiz uma mudança, tá, galera? Eu coloquei, lembra que tinha os scripts SQL aqui que a gente cria as tabelas? Então, o que que eu fiz? Eu eu coloquei para o Maria criar essas tabelas automaticamente quando a gente cria o container pela primeira vez. Como é que a gente faz isso? Aqui no Docker Compose, que a gente vai executar ele agora, eu monto os dois SQLs dentro da pasta Docker Entry Point, initdb.d, ok? Isso aqui
na hora que ele inicializa a primeira vez, ele pega todos os arquivos que estão dentro dessa pasta e executa eles no primeiro momento. Então ele vai criar a tabela, vai popular as tabelas, vai estar tudo funcionando lá. Ok? Então aqui eu vou abrir o terminal. Tá? Eu tenho que executar o Docker, né, galera? Docker. Vamos lá. Não quero a dica da semana. Ele está inicializando. Ok, não tenho nada lá dentro. Daí eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, Docker PS. Não tenho nada funcionando. Então, o que eu vou fazer? Docker Compose, porque eu tô na pasta dele, tá vendo? Docker Compose Pull. Eu vou, eu vou puxar todas as eu vou puxar todas as imagens que eu preciso para executar essa pilha. Ok, executou. Agora eu vou fazer o Docker Compose Build. Eu vou fazer o build da minha imagem, que eu tenho a imagem app que eu tenho no Docker aqui, ó. Então ele está fazendo, ó, ele está pegando aqui o Docker IO Alpine e tal, construiu, vocês viram que é pequenininho, já terminou de fazer o build, ok? Eu terminei de fazer o build, vou usar um Docker Compose up "-d". Lembre-se, o "-d" é o daemon, ele vai rodar essa pilha em background. Ok? Aí ele está fazendo aqui, ó, created, waiting, está esperando ela ficar saudável, então ele está criando o banco de dados, está esperando para ficar certinho, passar no health test. Assim que ele passar no health test, ele começa a startar as outras para dizer que elas estão healthy, saudáveis. Então, ele não terminou ainda, ele está fazendo. Está fazendo. Aqui está no Docker. Aqui, ó, está criando um. Ué, deu pau? Hum, mas, gente, estava funcionando. Aí, rapaz, funcionou. Tá healthy. Ok? Se eu chegar aqui e colocar aqui, ó, Docker Compose PS, ó, ele vai me dizer todos os containers que estão rodando, tá? App, DB, DBadmin, web, estão todos healthy, ok? É o engraçado que o web ele não está healthy ainda. Vamos ver aqui. Está funcionando, está running, tá louco. Ok. Agora vamos abrir lá, né? Se eu não me engano aqui, ó, a gente aqui, ó. Então eu dei o Docker Compose Pull, deu up, beleza? E aí eu vou fazer o primeiro teste. A gente vai abrir para ver se o FPM está carregando, pedindo para ele executar o PHP Info, ok? Ó, vou abrir o PHP Info, ele abriu, ó, está em localhost 8080, viram que foi rápido ali, deu somente o pop, né? E aqui está todo o seu PHP FPM. Notem que o Server API está como Fast CGI. Quando a gente roda no Apache, dá como Apache Mod. É diferente, entendeu? A configuração do Fast CGI, como é que tá, o core, toda aquela trenheira do PHP, ok? Depois que a gente faz isso, a gente vai chamar a pilha, né? Aí ele tem que dizer para a gente a tabela de países. Vamos conferir se lá no banco de dados ele está com isso. Localhost 8081. Eu vou entrar lá com o root secreto, uma coisa assim, né? Onde que tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. A senha é root e a senha é secret. Ok? Já está salvo aqui nos outros vídeos. Ó, entrei aqui está aqui o MyDB.
com a tabela countries, e aqui está Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, beleza? Então agora eu vou abrir este link aqui. Ele tem que mostrar esse output aqui. E está funcionando. Isso significa o quê? Que ele está provendo o arquivo HTML estático no Nginx e rodando os PHPs lá no PHP FPM, que é na outra máquina. Tranquilo? Ah, mas isso é muito diferente. Ah, não sei. Cara, pense numa coisa, vocês vão evoluindo de nível, a complexidade dos ambientes elas vão aumentando, tá? Para um dev que vai fazer uma aplicação para PHP, que vai rodar em PHP FPM, ele tem que fazer já prevendo esse ambiente, né? Então, isso aqui, essa pilha aqui é a básica. Então, ele tem que ter essa noção aqui que tá acontecendo. E se eu pegar aqui o log do web, vocês vão ver aqui, ó, que eu não tenho nenhum erro, ok? E se eu pegar o log do app, são todas as minhas solicitações que eu fiz aqui, ó. Chamei o PHP info, chamei o index aqui, ó. E está dizendo que é 200 porque é 200, ok. Ele funcionou. Se ele desse um erro, ele ia dizer que deu um erro, alguma coisa. Detalhe importante, lá na configuração do Nginx, aqui eu falo o seguinte, olha, try files, então ele vai tentar o script, tá? Se ele deu errado, ele vai me retornar um erro de not found. Então, se eu simular um erro no PHP, ele vai me retornar um not found. Entenderam? A gente consegue esconder muita coisa com isso e depois, para não permitir que alguém force erro na sua aplicação e comece a ver, o cara usa o Nginx dessa versão, PHP daquela versão e vai lá e faz um ataque e aí já viu, né? Aí já deu M, né? Total. Ok? Então ele está funcionando de acordo com o esperado. É, deste jeito aqui, tá? Você pode utilizar ele para fazer várias coisas com várias máquinas. Tá? Você consegue usar ele para debugar. É só habilitar o Xdebug, que nem a gente fez lá no vídeo número 3. Tá? Você pode colocar mensageria para trabalhar junto. Você pode fazer troca de request. Você pode fazer um monte de coisa. Tá? Só depende da sua imaginação. Muita gente pediu lá no Twitter, né, quando eu publiquei lá, olha, você está ensinando o PHP com Apache. Mas PHP com Apache que 90% dos programadores PHP usam. Tá? Já tem uma grande galera, ou que é mais esperto, ou que está trabalhando numa equipe que usa o FPM, daí eles têm um ambiente mais ou menos desse jeito aqui, fazendo as chamadas externas do PHP num ambiente CGI, FSCGI, com PHP FPM, então isso aqui serve para vocês desenvolverem. O legal dessa pilha aqui, tá, é que se você vier aqui e criar um arquivo novo, por exemplo, eu vou pegar aqui aqui ó, eu vou entrar no Google, eu vou entrar aqui, eu vou perguntar sobre load balancer. Eu vou no imagens, ok? Digamos que eu vou pegar esse carinha daqui, ó. Eu vou salvar essa imagem. Tá? Eu vou salvar essa imagem lá dentro da pasta do Source, que é, tutorials, Docker, SRC. E aqui eu vou colocar load balancer .png, ok? Aí eu vou lá no PHP, vocês vão ver que aqui eu tenho o load balancer aqui agora, tá vendo? Se eu vier aqui no browser, se eu vier aqui no browser aqui e colocar aqui, ó, em vez de ser index, eu vou colocar aqui, ó, load balancer.png, a figura veio aqui. Só que a figura veio aqui só pelo Nginx, ele não foi no PHP. Então você consegue isolar o PHP. Você só vai executar o PHP. Isso é muito bom em termos de segurança e de performance. Ok?
E outra vantagem, né? Quando você tem o documento estático, tudo é estático lá no Nginx, ele faz cache disso para você. Tem várias vantagens se utilizar isso. Eu vou fazer um vídeo depois sobre redes, tá? Mas para depois, ok? Aí o seguinte, se a gente vier aqui no log, tá vendo que eu não tenho o load balancer aqui? Porque ele não veio no PHP. Ele veio aqui no web, ok? É isso que veio. Ó, se eu entrar aqui no bash, cd barra var log nginx. Eu vou dar aqui, ó. Ah, ele tá jogando para -f access log. Vamos ver se vai dar certo para mostrar. Não dá. Ele tá mandando pro console. Deixa eu ver aqui logs. Timestamp. É. Ah, não, está aqui, ó, apareceu, desculpa. Ó, load balancer nós carregamos aqui, ó. Só no Nginx, ele não está no PHP. Tá? E se eu vier aqui no PHP, aqui, ó, eu vou criar aqui um novo arquivo aqui, ó, new file, test PHP. Eu vou PHP echo H1 test your mind /H1, ok? Naí eu vou vir aqui no ponto e vírgula, né, muito importante. Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte: agora eu quero que você me dê o test.php, testermind. E isso aqui executou só no PHP. Se você vier aqui no Docker, você está vendo aqui, ó, ele executou o teste PHP, ok? Ele executou o teste PHP, mas, como ele é um proxy, vocês vão ver que ele vai estar no PHP também. Vem aqui no PHP, ó, teste PHP 200. Vamos simular um erro, ver o que vai retornar aqui? Vamos vir aqui e a gente vai colocar o seguinte aqui, ó. Invalid statement. Aqui tem que dar um erro de compilação, correto? Ó, tá vendo que 200? Vamos lá no browser, eu vou dar um refresh aqui. Deu um erro na linha 5. Linha 5. Aí, olha, ele retornou 200, velho. Então ele retorna 404 só se o script PHP não estiver lá. Mas como é que a gente retorna um erro aqui se ele deu erro? E eu vou dar uma estudadinha nisso aqui, eu vou publicar lá no Twitter depois, tá? Mas como vocês puderam ver, vamos só arrumar isso aqui para ficar bonitinho, né? Da gastura. Ok, arrumou. Então, concluindo, é simples, tá? É complicado só se você não entende, se você não for estudar, ler, entendeu? Então aqui é um bom passo para você começar nesse mundo. No próximo vídeo, no hashtag 5, eu pretendo falar de começar a fazer Docker avançado, a gente tem um ambiente que a gente consiga fazer uma escalabilidade para testar a concorrência. Então, provavelmente vai ser uma aplicaçãozinha Java, conversando com uma aplicaçãozinha Python, a gente vai poder fazer ele escalar o nó de API, ou o nó do processador da fila, alguma coisa assim nesse sentido, que a gente dê esse controle de escalabilidade para vocês lá no Docker. Entendeu? Porque isso funciona muito no Kubernetes. Né? O Kubernetes ele tem essa toda essa infraestrutura pronta, né? Você define receitas lá para ele fazer monitoramento de HA, né? De High Availability, mas ele coloca na tua máquina um peso
ele vai colocar lá o gerenciador, o monitoramento, ele cria um monte de maquininhas lá no seu ambiente para fazer com isso. E a gente consegue fazer isso de maneira mais fácil, usando o Docker Compose. Então, para desenvolver, funciona muito bem. Aí você deixa o SASOps se virar com Kubernetes, entendeu? O pessoal do SASOps vai adorar isso, né? Ah, a gente sempre fica com as buchas. É a vida, velho. É que nem DBA. DBA só resolve bucho, coitado. Ninguém lembra de perguntar para o DBA se dá para criar uma tabela nova, dá para criar um campo numa tabela de log para aumentar o banco de dados em 2 tera por mês. Aí quando dá pau lá, vem a conta da Amazon desse tamanho, ô DBA, vem aqui me ajudar. É a mesma coisa, gente. É foda. Mas a gente tem. É a vida, né? O que dá para fazer é vocês sim, entenderem um pouquinho disso e evitar um pouco desses problemas. Mas o bom é entender esses detalhes até para permitir que, né, o dev comece a conversar com o cara de infra, de ops, comece a conversar com o cara de banco, com DBA, de mais de igual para igual, entendeu? Porque daí você fala a língua do cara, o cara vai te entender, a possibilidade de dar problema é muito menor. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. As referências estão aqui no final do slide, como de costume, ok? Vocês podem, vocês podem ir lá consultar, vocês podem baixar o código, se vocês quiserem fazer fork, comentário, por favor, deixa aí embaixo, não tem problema, tá? A gente escuta bastante, tá? E até o próximo, né? Até o próximo vídeo. Né? Quem quiser me achar nas redes sociais, entra lá no About Me, né? No About Me tem todas né, as minhas redes, né? Tem lá Twitter, Instagram, GitHub, LinkedIn, né? Estou à disposição para trocar uma ideia. Ok, galera? Por favor, deixem feedback, ok? Valeu, até mais, até a próxima, ok? Tchau, tchau.